Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, Pai, queremos agradecer, como sempre, pela vida, por podermos estar juntos mais uma vez para o aprendizado com o Evangelho, com a Joana de Ângeles, falando sobre nós, para nós. Por isso, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, meus amigos. Já estamos iniciando, vocês já estão chegando para o nosso encontro 1250, olha que beleza, de hoje. Então já vamos aproveitando, cumprimentando, a Bárbara Santana Nery, a Cleusa Oliveira, que já estão conosco, e aqui eu e Célia agradecemos a presença de vocês, a participação. É uma alegria muito grande podermos, claro, estar juntos, e juntos para o aprendizado da noite, juntos para o Evangelho, juntos para o Joana de Ângeles. E nós estaremos encerrando hoje o Evangelho, o capítulo, Amai os vossos inimigos com o duelo. Estaremos já segunda-feira iniciando, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então o duelo é o assunto de hoje. É um assunto que, na realidade, vamos assim dizer, não é coisa desses tempos o duelo no formato como existia lá pela Idade Média, ou até já na época aqui do Kardec, quando ainda havia esse tipo de situação, não tanto como antigamente, mas já havia. E é aquele duelo, um mata o outro que puder, pela honra, por uma palavra mal falada, por esse tipo de coisa. Então nós temos hoje falar um pouquinho sobre o duelo, e na sequência, Joana de Ângeles vem falar sobre um assunto muito bom para todos nós, que é a respeito de limitação de filhos. Limitação de filhos é então um assunto que Joana de Ângeles vai nos trazer aqui, para que possamos então discutir, para que possamos falar aí um pouquinho com vocês, tá bom? Então já vamos cumprimentando também nosso prezadíssimo Carlos Santana, que também aqui está conosco, chegando aí para esse momento de encontro nosso com o Evangelho, momento que nós vamos falar então um pouquinho, conversar aqui um pouquinho. Pois é, queridos amigos, o duelo então é o assunto do Evangelho de hoje, Está claro, obviamente, com a graça de Deus em Jesus. Hoje não se usa tanto o duelo com armas ou espadas, mas o duelo da palavra muitas vezes fere mais e causa muito mais estrago do que aquele duelo físico que havia, antigamente. Então, cumprimentando também a nossa prezada Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, mais uma vez aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. E a mensagem do Evangelho, que termina o capítulo Amai os vossos inimigos, é do Adolfo, o bispo de Argel. É uma mensagem de 1861, falando sobre duelo. Vamos ver então o que nos fala? Vamos lá. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Nossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante.
crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Lembrai-vos, então, que o perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre no vosso globo a animosidade, a discórdia e, claro, a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. É o que nos diz aqui o Adolfo, bispo de Argel, de 1861. Então, vamos aproveitar, não é? Já que nós falamos, aqui estamos falando do Evangelho, o Evangelho é orientação, é esclarecimento, alegria para nós. Também mandar o nosso abraço para Tamiri Silva, que aqui registrou, que está assistindo. Nosso prezadíssimo querido Deodédio Negrini também aqui conosco. Claro, Deodédio vai fazer aniversário, né, Deodédio? Aniversário. Amanhã, né? Amanhã tem aqui marcadinho, bonitinho, que daqui a pouco a gente vê. Então, os aniversariantes, eles são marcados aqui, né? Quando eu coloco o vídeo, no texto são marcados e, claro, também recebem lá comunicado que foi marcado e tal. E aí acesso, então, muitos de vocês realmente fazem isso. Nosso abraço. Então, o Deodédio, que é o nosso aniversariante desses dias, acho que aqui amanhã, se não me engano. E o Sandro Machado, que também está conosco, a Sônia Martins também está conosco. E como está a Sônia? Está tudo bem? Tudo firme aí? Prosseguindo firme na caminhada? Então, estamos sempre orando e torcendo para sim, né? Nosso abraço, então, para vocês todos. E, amigos, o Evangelho de hoje nos fala sobre o duelo. É óbvio, né, que o duelo era uma situação que foi enfrentada ou colocada entre os homens e que perdurou por muito tempo. Era muito comum no tempo da capa e espada, aquele tipo de coisa, depois do duelo, quando começou as armas de fogo e tal. Então, uma injúria qualquer, pronto, vamos duelar. Quem tiver com a razão, a espada vai determinar, ou o tiro certo vai determinar, e vai ser feita a justiça. Quer dizer, é a coisa da humanidade, coisa do homem, incapaz de se situar acima de uma injúria, de uma ofensa, para já querer partir e matar o ofensor. Né? É uma coisa bárbara, realmente, como diz aqui o bispo de Argel, o Adolfo, uma coisa bárbara. São coisas, são lembranças de tempos muito antigos que não cabe hoje. Né? Hoje nós temos muita disputa entre nós, claro, é até a questão de viver, a questão de querer ser o melhor, né? Que o seu melhor, nem tanto querer ser o melhor. Claro que ser o melhor também faz parte, né? Um pouquinho da vaidade, do orgulho, aí de todos nós. Mas, queridos amigos, o duelo em si era uma barbaridade que não tinha, sabe? À luz da razão, não tinha razão alguma. Às vezes, por pequenas coisas, se matava e ficava tudo certo. Até que alguma inteligência falou, mas isso não está certo, né? Chegar a matar o outro simplesmente. Lembrar o que a lei de Talião, lá do tempo de Moisés, 2.000, 3.000 anos atrás, e fazendo isso ainda hoje, aí se proibiu. Mas ainda, né, por muito tempo isso acontecia. E hoje a grande realidade, né, que o nosso duelo, vamos assim dizer, faz-se pela palavra. Pelas redes sociais aí estão cheias de situações de duelo, um querendo acabar com o outro. Um falando isso do outro, outro fala aquilo do outro, e aí continua esse duelo verborrágico, esse duelo verbal, né, que na realidade só fala mesmo do orgulho, da vaidade de cada um, dessa luta desenfreada pelo poder,
E nem tanto por uma questão de que fulano está fazendo isso porque é mal, porque rouba, porque isso, porque aquilo lá, seja quem for. Mas simplesmente isso mesmo, é uma questão, né? Mais de querer derrubar o outro, de querer assumir seu lugar, seja ele quem for, não interessa. E em nome disso, aí se inventa isso, se inventa daquilo, se faz e lança coisas mentirosas, e muita gente vai na onda, e aí compartilha e vira essa bagunça generalizada que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Só abrir, né, a rede social, abre lá o Facebook, mesmo o Instagram, muito mais no Facebook, claro, né? E a gente percebe muito disso. Né? Pessoas, vamos dizer, religiosas, pessoas que estão sempre aí colocando também mensagens de amor, mensagens de paz, de fraternidade, solidariedade, e de repente vem lá, compartilha também aquelas mensagens xingando fulano, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fez aquilo, porque seu filho, porque sua esposa. Então fica difícil, né? Nós ficamos no meio de um duelo verborrágico de más vibrações, aliás, nem más, são péssimas vibrações, com o intuito único, exclusivo de denegrir o outro para poder se dar bem, ou seja, é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, é tudo ainda se sobrepondo dentro das nossas relações. E é um duelo que a gente vê hoje. Não é aquele duelo como no texto do Evangelho se falou, capa, espada, etc. e tal. E aliás, esses duelos verborrágicos que nós vemos nas redes sociais causam problemas, e muitas vezes problemas sérios, desestruturam famílias. Então, não ficam isentos de responsabilidade esses que assim agem. Não adianta querer tá fazendo, tá espalhando mentira, tá espalhando fofoca, malquerença, aquele tipo de animosidade. Isso, aos olhos do nosso Criador, é desejar mal ao próximo, está absolutamente fora do amar-vos uns aos outros, está amando mais a sua posição social, está amando mais a sua posição política, está amando mais a sua posição, seja lá qual for, do que respeitar o direito do outro de desejar o que quer, assim como nós temos nossos desejos, temos nossas verdades, nossa maneira de pensar, nossos pensamentos que vão coordenando nossas ações, ou seja, completamente fora daquilo que Jesus quis para nós e deseja que nós sigamos esse caminho para a nossa evolução espiritual. Então não adianta colocar lá mensagens divinas de amor, de paz, solidariedade e de bons desejos, de bom dia, e de repente coloca lá algo lá xingando fulano, falando que fulano é isso, fulano é aquilo lá, etc, etc, etc. São os duelos de hoje, essa é a nossa realidade. Né? Aquele duelo físico de capa, espada, de revólver, vira de costas para o outro, dá 10 passos, vira e atira. Claro, não existe mais, é proibido que atenta contra a vida física, mas o atentado à vida mental, social, psicológica e de equilíbrio das pessoas continua em larga escala. E nós estamos participando disso, né? Porque estamos fomentando esse tipo de coisa. Muitas das inverdades que são aí colocadas, porque defende a minha posição ideológica, eu vou colocar. Nem pensa na responsabilidade que tem, né? Porque para o nosso Pai, isso tudo configura, com certeza, um desamor ao próximo, e espalhando maledicências, espalhando isso, espalhando aquilo. Então devemos pensar um pouquinho mais humanamente, né, para podermos melhorar. Aí, quando nós falamos, o problema não é a rede social em si, né, mas é o que colocamos. O problema somos nós que colocamos. Não só que colocamos, mas que fomentamos, porque andamos compartilhando tantas porcarias por aí. Tanto maus desejos, tantos maus pensamentos, desejos de prejuízo, desejo disso e daquilo. E essa é a nossa realidade. A rede social, seja qual ela, está lá. Nós que alimentamos, nós que colocamos lá nossas opiniões, nossa maneira de pensar. Então é preciso, né, pensar um pouquinho mais, raciocinar um pouquinho mais, porque caridade é querer o bem do próximo, procurar auxiliar, não procurar destruir, e muitas vezes para simplesmente pegar seu lugarzinho lá, né? Para poder ter uma vida melhor, e às vezes não tanto por capacidade, mas por uma incapacidade de ter o seu lugar conquistado com o seu trabalho.
desabafei um pouco hoje, né? Não tem problema. Porque está dentro do assunto duelo. Duelo é o prejuízo de um em relação ao outro. E na acepção do termo duelo, que levava à morte física mesmo de uns em relação aos outros. Mas, meus queridos amigos, precisamos refletir, precisamos pensar, e muitas vezes, claro, precisamos estar de olho, né? Especialmente na questão das crianças, dos filhos, adolescentes, o que eles andam colocando, o que eles andam vendo, porque queiramos ou não, é uma fase ainda que estão sendo moldados em seu pensamento, embora cada um tenha lá já a sua personalidade, mas nós sabemos os malefícios que podem causar tantas coisas complicadas que aparecem por aí. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça, né? Agora e sempre. Pois é. Então aqui vamos mandando um abraço também para a nossa querida Alzira Crepaldi, a Sônia Martins dizendo que está aqui muito bem. Então nós ficamos felizes, viu, Sônia? Que Deus abençoe. Continue assim, então, firme e forte. Tá bom? E, amigos queridos, nós temos aqui conosco também Joana de Ângeles, que vai falar sobre os filhos. Eu já toquei no assunto, né, das redes sociais, esse duelo verborrágico que anda hoje em dia aí, porque também afeta, claro, as crianças, jovens, adolescentes, esse tipo de coisa, tem o acesso às redes sociais, né? E quantos problemas muitas vezes são causados por postagens, por aquilo que lá está vicejando, vamos dizer assim, né? Que são colocados pelas pessoas. E Joana de Ângeles vem falar para nós então sobre, vamos achando aqui, a limitação de filhos. Fala sobre filhos, especificamente falado sobre limitação, sobre questão de planejamento familiar, né? Vamos ver então o que a Joana de Ângeles nos fala hoje a respeito desse assunto. O problema da planificação familiar antes de maiores cogitações deve merecer dos cônjuges mais profundas análises e reflexões. Pela forma simplista, como alguns o apresentam, a desordenada utilização dos métodos anticonceptivos interfere negativamente na economia moral da própria família. Na situação atual, os pais dotados de recursos econômicos menos procriam, em considerando as disponibilidades que possuem, enquanto os destituídos de posses aumentam a prole, tornando muito mais complexas e difíceis as engrenagens do mecanismo social. Os filhos são programados na esfera extrafísica da vida, tendo-se em vista as injunções crédito, débito, defluentes das reencarnações passadas. Normalmente, antes do mergulho no corpo carnal, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio com os futuros genitores, de cujo concurso necessitam para o cometimento a empreender. É o que Joana de Ângeles fala, então, aqui para nós. Claro, a dificuldade hoje em dia é muito grande, né? E a dificuldade ela acaba ainda assim tomando mais conta porque nós estamos sempre em contato com as notícias que a mídia nos traz, custo de vida, elevação disso, elevação daquilo, e acaba assustando a todos nós, e assusta mesmo, né? Tanto que normalmente aí, cada vez que a gente vai ao supermercado tem um sustinho, vamos dizer assim, né? Colocando em xeque a nossa pressão, etc, etc. Mas a Joana fala a respeito disso, dizendo aqui que aqueles que têm maiores posses, vamos dizer assim, eles analisam, etc, etc, e resolvem procriar menos, ter menos filhos por causa da dificuldade, etc, etc. Ao passo que aqueles que têm menos condição, né, financeira, procriam em maior quantidade. Isso não é novidade para nenhum de nós, né? Não é novidade. Agora, ela diz aqui, entra já na questão da programação dos filhos, nessa programação extrafísica, ainda no plano espiritual, quando os espíritos ali se reúnem para irem se colocando uns, né, querendo o seu reajuste espiritual, resgatar seus erros, e precisam, tantas vezes, reencarnar ali próximos, juntos, mesmo muitas vezes, daqueles que são seus credores, daqueles a quem eles devem.
para que o resgate possa ser feito, para que ele possa então se livrar dessa amarra evolucionista que ele traz dentro da sua mente espiritual e, claro, né, de si próprio. E aqui Joana diz o seguinte: normalmente, antes do mergulho no corpo carnal, o espírito reencarnante estabelece intercâmbio com os futuros genitores, de cujo concurso necessitam para o cometimento a empreender. Os filhos são chegados pela via normal, não obstante, alcançarão a casa dos sentimentos negados, utilizando-se dos sutis recursos da vida, que reaproximam os afins pelo amor ou pela rebeldia quando separados, para justas reparações. Então, a gente sabe que muitas vezes, muitos casamentos não dão certo. É aquela reaproximação pelo amor. Ou seja, são espíritos, irmãos em débitos uns com os outros e que vêm e vão lutar para que possam se reaproximar, para que possam resgatar suas diferenças, mas muitas vezes não dá certo. Então, pode ser uma reaproximação pelo amor ou pela rebeldia, com tantos casos que nós conhecemos de problemas de relacionamento entre as pessoas e especificamente dentro da própria família, claro. E Joana continua: chegarão a outros tetos, mas dali sairão atraídos pelas necessidades propelentes ao encontro da família que lhe é própria, nem sempre forrados em objetivos relevantes. E acontece que essa chegada pode acontecer assim. Alguém que te chega perturbando a paz. Outrem que te rouba pertences e sossego. O ser que te sobrecarrega de dissabores. Aquele que de fora desarmoniza a tua família. O vadio que te adentra ao lar. O viciado que corrompe quem te é caro. O aliciador que chega de longe e infelicita o filho ou a filha que amas. Todos eles estão vinculados a ti. Quiçá houvessem renascido sob seu teto, e as circunstâncias impediriam dramas maiores. Antes de aderir ao entusiasmo reinante para a limitação da prole, reparte com o outro cônjuge as tuas preocupações, discute o problema à luz da reencarnação. Evita engajar-te na moda só porque as opiniões gerais são favoráveis à medida. Não o faças simplesmente considerando os fatores econômicos, os da superpopulação. O Senhor dispõe de recursos inimagináveis. Pois é, e Joana colocou para nós uma série de circunstâncias que podem nos desarmonizar. E nos desarmonizar não tantas vezes, claro, pessoalmente. Eu me desarmonizar pela ação direta de alguém contra eu mesmo. Mas não pela ação direta contra aqueles que nos são caros, nossos familiares, muitas vezes nossos amigos, os amigos mais íntimos, aqueles que são mais chegados, que entram em desarranjo por conta da ação de fulano, de ciclano, beltrano, dentro das mais diferentes possibilidades de se desarranjarem. E ela citou aqui vários casos. Alguém que te chega diretamente e perturba a tua paz. Alguém que rouba suas coisas. Aquele que te sobrecarrega de dissabores. Aquele que de fora desarmoniza a tua família. Aquele vadio que te adentra ao lar. Aquele viciado que te corrompe quem é caro para você. O aliciador que vem de longe, infelicita o filho ou a filha que amas. E Joana diz: todos estão vinculados a ti. Porque esse teu sofrimento faz parte de uma ação, tantas vezes, sim, programada já para acontecer. E infelizmente para nós que estamos encarnados aqui, não entendemos isso. Mas felizmente até para o nosso próprio espírito, o espírito daquele que muitas vezes nos causa dissabores, porque é essa tentativa de resgate. E Joana fala para pensar bem nessa questão de controlar a família, ter filho, não ter filho, pensa por isso, por aquilo, e limita os filhos, às vezes nem tem filhos, né?
não por questões físicas de impossibilidade de ter filho, mas porque desejam e não querem mesmo ter, para evitar isso, evitar aquilo, aquilo lá. E ela fala sobre isso, né? Fala para tomarmos cuidado, porque são oportunidades que muitas vezes no plano espiritual nós concordamos em acolher, mas depois, aqui, fisicamente, nós damos para trás, como se diz, não queremos saber. E aí, resultado, espiritualmente continuamos tendo estes débitos que não teve sequer a tentativa de reajuste. Mas é claro que para nós que estamos aqui encarnados, e que praticamente não entendemos isso porque vivemos essa bendita vida física aqui, através de nossos sentidos e da nossa maneira de ser, de pensar, isso tantas vezes não tem a mínima importância. E muitos realmente pensam assim, se não foi nessa vida, vai ser numa outra, vai ser numa outra, vai ser numa outra. E vai postergando, e vai se endividando, porque cada existência, além da possibilidade que é dada de resgate, como é o caso, abrem-se possibilidades também de endividamento, porque estamos aqui e dependendo do que fazemos, podemos nos endividar muito mais espiritualmente. Então, é preciso critério e pensar bem. E diz aqui Joana de Ângeles, então, para nós. O Senhor dispõe de recursos inimagináveis. Confia a Ele as tuas dificuldades e entrega-te consciente, devotadamente. Seja qual for a opção que escolhas, ter mais ou menos filhos, os que se encontram na pauta das tuas necessidades chegar-te-ão hoje ou mais tarde. Sendo possível, acolhe-os da melhor maneira, porquanto, conforme os receberdes, ser-te-ão amigos generosos ou rudes adversários, dos quais não te libertarás facilmente. É o que nos diz Joana de Ângeles. São os nossos compromissos, que chegam à nossa porta, chegam aos nossos lares, chegam às nossas vidas de maneiras mais diferentes. E claro, resgate é problema, resgate é dificuldade, resgate, em muitos casos, é dor, e tantas vezes dores imensas. Porque causamos dores, causamos sofrimento, causamos problemas em nosso passado espiritual, e agora o resgate torna-se necessário, não tem outro jeito, é da lei, a lei de causa e efeito. Então vamos postergando? Vamos. Mas como ele falou, podemos tanto postergar e ir adquirindo novas dívidas em cada vez que nos é dada a oportunidade de resgatar aquela pela qual nós estamos encarnados hoje. É difícil, é complicado, a gente tem essa visão da vida que nós temos aqui, mas é preciso atentarmos também para essa questão espiritual. Como diz Joana de Ângeles, serenamente raciocinar, pensar um pouquinho, e aí tomarmos nossas melhores resoluções, né? Então, nosso abraço aos amigos também, o Carlos Eduardo Aragão, o Fábio Fidelis também aqui conosco. E é isso, amigos, né? Joana de Ângeles falando para nós. E vamos falar de coisas boas, então. Não quer dizer que o Evangelho seja coisa boa, falando de duelo, também Joana de Ângeles, né? Falando da vinda dos filhos, da questão de regular a família, esse tipo de coisa. Claro que é bom, porque é tudo informação, e são informações preciosas para nós. Mas é bom também aniversariar, afinal de contas é mais um ano conquistado. Olha, aqui temos aniversariantes, claro que temos, olha aí. Hoje a Érica Bucchi, né, aniversariando, a filha do nosso amigo Nelson Bucchi, da Meg, da Margarete também, nosso abraço, que Deus abençoe, viu? Meu e da série, todos nós. Também a Simara Sêndio, a Heloísa Cruvinel, aniversariando hoje. Parabéns a todos vocês, queridos amigos. E também, claro, para os familiares e amigos de todos vocês que aniversariam hoje. Amanhã, dia 31, encerrando o mês de maio, no sábado, olha que dia bonito para uma festança, né? Então, olha aí, a Jéssica Cristina, aniversariando amanhã, a Jane Osmar Lamel, com L, Lamel. Também a Miriam Nunes, o Tile Francisco, aniversariando, nosso queridíssimo, nosso amigo, Deodédio Negrini, né? Aniversariando amanhã. Parabéns, Deodédio, aquele abração meu e da Célia para você, que Deus abençoe você, Isabel, a família toda, simpaticíssimos amigos do coração de todos nós. Então festeje bastante, viu? Aproveita a data aí, porque começa o novo ano com novos desafios e vamos abraçar a todos eles, todos vocês também aniversariantes.
E domingo, dia 1º de junho, virando já o mês, domingo já iniciamos o mês de junho, o aniversariante eu não conheci, é um conhecido nosso também, o Durval Ramos Carvalho, né? Conhecido também, então um grande abraço para você, também para o José Carlos Machado, também para Ivone Silva, todos aniversariantes para todos vocês, desses 3 dias, o nosso abraço coração a coração, Deus abençoe, muita luz na caminhada, semeando sementes boas para a colheita, trazer bons frutos também, e que precisamos desses bons frutos. Um grande abraço nosso para todos vocês. Pois é, queridos amigos, né? Nada como aniversariar, é um momento muito bom, muito feliz, muito agradável, receber cumprimentos, receber abraços, e que todos tenham os aniversariantes um maravilhoso dia de aniversário. E é isso, estamos chegando, né, já ao finalzinho aqui do nosso encontro de hoje. Olha aqui meu notebook apagou também, não tem problema. Já demos o recado todo que tínhamos de dar e vamos para o nosso momento de prece, agradecendo a participação de vocês. Vocês também já vão se preparando, tranquilizando o corpo, a mente, arejando e lembrando, pensando em todas aquelas pessoas que precisam, que tantas vezes pedem a vocês, nos pedem a oração, né, para a recuperação, porque todos passamos por momentos difíceis e complicados. Então vão pensando aí, meditando, trazendo à mente esses familiares e amigos. Nós também aqui vamos orar, claro, pelo Vladimir Luiz, a Carla Varenga Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Vismilha, Maria Helena Santana Santos, a Tercília Antonella, nossa irmã, Rubiana Viana Baraco, Maria Tânia Pereira de Ávila Marcondes, Antônio Donizete Neves, Matheus de Serra, também pela Sônia Martins, nosso querido Maurício Barros, Juraci Soares Souza, Maria Clara Santana, Adriana Anabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, de Serra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Fernando Lameu, Elane Peroni, Juliana Saldanha, Ruanine Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Antônio Pinheiro Marcos, Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Musa da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Pires de Camargo, também pela Zoraides Braga também, passando por probleminhas, né? Mas estamos sim firmes aqui também orando para que tudo possa se resolver, tanto para ela como para todos nossos irmãos que estão precisando dessas bênçãos, desse fortalecimento celestial, e claro, para todos nós também. Vamos então, tranquilizando o corpo, tranquilizando a mente, tranquilizar, ouvindo a melodia, e na parte inicial vamos ouvir, relaxar e preparando-nos para o nosso contato com o nosso Pai Celestial. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, e vos agradecemos, agradecendo pela vida, agradecendo por podermos estar juntos mais uma vez, felizes, pedindo por todos nós, por nossos familiares, por nossos amigos, e vos louvando e agradecendo. Assim encaminhamos sim nossos pedidos, encaminhamos nossas súplicas mesmo a vós, por todos nós. E pedimos com muito amor, com muito carinho por todos os aniversariantes desses dias. Pedimos por tantos pais que recebem em seus braços seus filhos que vêm ao mundo. Abençoados sejam. Assim como abençoados sejam, Pai, todos aqueles nossos familiares, amigos, que já nos deixaram e caminham convosco no plano espiritual. Abençoa tantos irmãos que estão nos deixando.
Assim como abençoa, Pai, abençoa a Lourdes Cardoso de Almeida, a titia da Sônia que hoje nos deixa, e todos os irmãos que estão nos deixando nesses dias. Acolhidos sejam com muito amor, como sempre são pelos nossos irmãos espirituais. E pedimos, Pai, abençoa estes que aqui nós demos os nomes, a estes que em nossos lares mentalizamos, trazendo a todos suas bênçãos, o fortalecimento, porque conheceis as necessidades de todos os seus filhos neste mundo. Abençoa nossas famílias tão necessitadas, abençoa seus filhos em grande sofrimento e muitos problemas causados por nós mesmos, Pai, por nossa arrogância, por nossa ignorância, nosso egoísmo, vaidade. Precisamos eliminar essas imperfeições em todos nós. Abençoa nossos irmãos que estão à procura do trabalho, aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que trabalham com amor. Abençoa, Pai, nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, onde vamos nos agradecer por tantas bênçãos recebidas. Pedimos ainda tuas bênçãos a estes nossos irmãos que estão vindo, chegando ao mundo para as dificuldades do dia a dia, para todas as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, definindo sua existência junto conosco, e que escolham e que vivenciem plenamente o amor, o respeito, o perdão, a indulgência, sim, a paciência, a tolerância, a fraternidade, a solidariedade, e que juntos consigamos melhorar esse planeta maravilhoso que construísses para nós e que tanto já prejudicamos por nossa ignorância, sim, por nossa ganância, Pai. Auxilia-nos a recuperar este maravilhoso mundo em que habitamos, nós no plano físico e nossos irmãos no plano espiritual. Assim levamos a vós esta prece maravilhosa que nosso Mestre nos trouxe e dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso Pai é o reino, a glória, para toda a eternidade. E pedimos humildemente que teu amor, a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, neste mundo, em seu universo, estejam onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, procurando sempre a sua redenção. E que seus bálsamos celestiais, suas luzes, estejam sobre nós, nos abençoando, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e harmonizemos nossos lares, e onde quer que formos, levando o seu amor, levando o amor de nosso Mestre Jesus por todos nós. Abençoa assim, Pai, nossos anjos guardiães, os bons espíritos que conosco estão, e todos nossos irmãos que se perderam pelo caminho, com escolhas erradas, afastaram-se do caminho do bem e agora precisam sim retornar. Abençoa e fortalece a todos. Assim agradecemos a vós, amado Pai, agradecemos, obrigado. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, a nossa Mãe querida. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Por sua graça, amado Pai, que assim seja, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, agradecemos, eu e Célia, que aqui estamos, a participação de todos vocês, a presença, e já desejamos um maravilhoso descanso, uma linda noite para todos vocês. Ótimo, maravilhoso final de semana aí com a família, amigos, repartindo, distribuindo, levando amor onde que vocês forem, as bênçãos que todos nós recebemos. E assim aproveitamos também, claro, para marcar para segunda-feira o nosso novo encontro com o Evangelho, Joana de Ângeles, o Evangelho começando um novo capítulo, Joana de Ângeles trazendo seus esclarecimentos, suas recomendações para nós.
E nós juntos, vamos aprendendo juntos, né? Um aprendizado sem fim para nosso progresso moral e espiritual tão importantes. Fiquem todos muito bem. Beijo grande meu e da Célia. Aquele abraço coração a coração para todos vocês. Estaremos nos vendo com a graça de Deus na segunda-feira, com saúde, a permissão do nosso Pai Celestial, o abraço de nosso Mestre Jesus e assim, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. E vamos distribuir, repartir tantas bênçãos recebidas. É isso, amigos. Fiquem todos muito bem. Deus abençoe a caminhada de vocês. E vamos continuando. A caminhada é longa. Vamos plantar bons frutos e colher sempre boas sementes. Fiquem bem, até segunda-feira. Tchau.